No dia seguinte que eu volto do Atacama pra minha casa, na segunda-feira eu tive um sonho que estavam me enforcando. Eu acordei do sonho e continuei sendo enforcado por 30 segundos, meu cachorro do lado, e eu olhando meu cachorro olhando pra mim, sem entender o que tava acontecendo. Eu fisicamente sentindo o enforcamento. Então foi algo que transbordou do mundo não material, não físico, para o mundo físico. E foi entrando pelo pé, subiu pra canela, e minha perna toda tremendo, meu corpo já consumindo. Eu não conseguia parar, que não era frio, eu tava agasalhado, não era nada, era uma energia que tava vindo ali Mas do você chão. sentiu medo ou não? Muito medo. Sentiu. Mas aí eu tinha oração e a oração me colocava em outro estado mental de tempo. Eu tô em videoconferência, minha cama arrumadinha lá com a coberta. A coberta era aquela coberta de camurça, né? Sim. Quando eu olho pra trás, quando termina a videoconferência com o pessoal de Varginha, vários desenhos, e aí o desenho é como se fosse uma unha ou uma faca, um negócio afiado, né? Que foi fazendo ali os desenhos. Ele ficou com a saúde destruída, a família destruída, finança destruída logo depois daquilo. Um engenheiro com mestrado em física diz que voltou de uma expedição no Atacama e foi estrangulado por uma entidade invisível enquanto dormia, que toda vez que investigava rituais em Varginha, sofria paralisia do sono, e que o simples ato de deixar a janela aberta é um convite no mundo espiritual. Rony Vernet não é pastor, é pesquisador de campo, e os dados que ele cita são verificáveis. Deixa eu já ir pra uma parte que eu tô segurando desde o começo, que eu falei, eu vou deixar mais pra frente, né? Sim. Os ataques que eles fizeram contra você. As afrontas. Ah, não. Quando eu Conta volto aí. do Atacama, cara... Dá pra contar? Ó, o dia seguinte que eu volto do Atacama pra minha casa, isso foi feito no domingo, eu voltei na segunda pra casa. Sim. Tá? Na segunda-feira eu tive um sonho que estavam me enforcando. Eu acordei do sonho e continuei sendo enforcado por 30 segundos, meu cachorro do lado, e eu olhando meu cachorro olhando pra mim, sem entender o que tava acontecendo. Eu fisicamente sentindo o enforcamento. Então foi algo que transbordou do mundo não material, não físico, para o mundo físico. O que pra mim claramente foi uma retaliação do que eu fui mexer no marimbondo lá no vulcão. Sim. Essa entidade talvez não... Porque se tem uma entidade aqui que não tá aparecendo e que tem uma vantagem das pessoas não acreditarem que ele existe. Porque quando você tá passando por isso, eu te chamo de louco, e eu continuo te afetando, isso pra mim é ótimo, que você não vai conseguir ajuda de ninguém e eu vou continuar te afetando, você vira meu escravo. Então as inteligências não querem que a gente revele, querem ficar no oculto, querem ficar nas sombras, senão tava aparecendo pra todo mundo. Tá vindo aqui no podcast pra conversar, não quer. E quando eu revelo isso, que como tá acontecendo, e o modus operandi como elas agem, elas vão vir com certeza com uma retaliação. Aí depois eu volto pra igreja, peço as orações, peço a benção ao padre, etc, e para o fenômeno. Aquele negócio assim. do risco na mesa lá, como é que foi mesmo? Isso foi Varginha, né? Quando eu vou visitar os locais em que eram feitos rituais, sempre que eu voltava de lá, no dia seguinte tinha uma paralisia do sono. Que é aquele sonho muito real que você tem controle. Né? E paralisia do sono, quando você fala uma palavra que te protege, ela encerra. Então, se eu acredito em Jesus, eu falo o nome de Jesus, a paralisia do sono é encerrada. Ou mentaliza, porque às vezes você não consegue nem falar, né? Geralmente é assim, ó. Você começa falando... com boca fechada, na segunda ou terceira vez você consegue explodir. Aí você fala. E ela se encerra. Inclusive, meninas de Varginha tiveram muita paralisia do sono. Elas não chamam de paralisia do sono, mas elas chamam de sonho mais real que a realidade. É o termo que elas usam, né? Sim. E quando elas falam o nome de Jesus, elas também, todas elas, a mãe e as meninas, falam que acaba a experiência, e várias pessoas do mundo já falam isso também. Sim, já mas eu acho que não é só a questão do nome de Jesus, é falar algo que você tenha na sua consciência que vai te proteger. Se você não acreditar em Jesus e falar em Jesus, não vai provavelmente adiantar nada. Sim. É algo que emane para esse mundo não físico. Tem que ter uma força ali que cria dentro da sua consciência. Essa proteção. Então... Rony Vernet é engenheiro eletrônico e de computação, mestrando em física, fundador da UAPbrasil.com. Investiga fenômenos em campo, Acre, Atacama, Serra da Beleza e Varginha. Sempre que eu voltava de Varginha, que eu visitava o local de ritual, acontecia essa paralisia do sono. E eu via os caras entrando pela janela, cara. Entendi. Quando você deixa a janela física aberta, é como se fosse um convite no mundo não material para eles entrarem. Várias pessoas que falam de abdução, eu sempre pergunto, a janela estava aberta? E geralmente tá. E meu pai só dorme janela aberta, vou mandar ele fechar a janela. Tá pedindo abdução. Se bem que ele vai falar, se for um alienígena gatinho, eu tô dentro. É como se tudo no mundo físico tivesse uma representação no mundo não físico. Então se eu organizo essa garrafa pra cá, tem uma representação disso. Eu lembro de um cara do exército que fazia aqueles experimentos de projeção astral, né? Sim. Que é o Joseph McMoneagle. E ele falou que ele recebeu uma missão, ele teve que invadir um cofre. E ele falou que ele foi em espírito, saiu do corpo, e ele na hora de passar pela parede do cofre, ele falou que parecia, ele estava sentindo como se a pele dele estivesse rasgando.
Aí o cara falou, mas como você sentiu isso se você estava em espírito? Ele falou, é por causa do decreto da proteção que está sobre o cofre. Porque existe um decreto, ninguém pode entrar. Então eu tive que fazer muito esforço. Porque é como se ali tivesse declarado, isso aqui ninguém pode entrar, existe um decreto no mundo espiritual. E aí para ele entrar foi Selaram ali, né? Selado não só o metal, né, o aço, mas também o decreto. Joseph McMonigle é real. Remote Viewer 00, do projeto Stargate do exército dos EUA, operou de 1978 a 1995. Recebeu Legion of Merit. Escreveu 4 livros sobre o tema. É o que a gente faz não material que influencia lá, e o que a gente faz material também influencia. E pode influenciar no mundo material, como se fosse uma via de duas. Por isso que eu dou uma dica pra galera. Todo dia que eu acordo, eu faço um caderninho dos decretos. Eu começo a decretar um monte de coisa. Ó, eu decreto bênção sobre a minha vida. Eu decreto que nenhum espírito maligno pode ter acesso à minha casa, minha família e tal. Porque aí tá aquilo escrito ali, foi decretado, né? Foi decretado. Eu falo, eu tenho autoridade sobre esse terreno, porque a casa é minha, existe uma legislação humana que me dá essa autoridade e tal. Eu vou botando a jurisprudência em cima, né? Isso tem poder, né? Sim. Nesse sentido, né? Se você pega o logo do Arrow, que é o órgão de investigação de fenômenos anômalos do governo dos Estados Unidos, sim, tem uma escrita em latim. Embaixo a escrita em latim é: a realidade é aquilo que nossos pensamentos criam. Aí. O lema em latim do AAR o existe. A realidade é aquilo que nossos pensamentos criam. Foi escolhido pelo diretor Sean Kirkpatrick. O órgão investiga fenômenos anômalos no DoD. Que vai muito nessa linha de que eles já estão dando uma dica, olha só. O que está aparecendo aqui nada mais é daquilo que a nossa consciência está emanando. Se eu estou mais negativo, essa criatura eu abro uma porta para ela entrar. Se eu estou mais positivo, eu posso abrir um anjo. Exato. Etc. Mas o negócio da mesa era o quê? Era um Tinha colchão, algo escrito, né? Quando eu volto de Varginha na primeira vez, sim, que eu fui desavisado, nem sabia que existia lá ritual, que eu fui seguindo. Quando eu vi, eu tava Chegou sem lenço, sem documento. Eu fui pesquisar Independence Day, quando eu vi, eu tava no filme de terror do Exorcista. Né? Cara... Mudou de gênero ficção científica pra terror, né? Eu fui indo. Aí quando eu volto, cara, essa primeira vez, eu tô em videoconferência, minha cama arrumadinha lá, com a coberta era aquela coberta de camurça, né? Sim. Quando eu olho pra trás, quando termina a videoconferência com o pessoal de Varginha, vários desenhos, e aí o desenho é como se fosse uma unha ou uma faca, um negócio afiado, né? Que foi fazendo ali os desenhos. Aí tem uma face de um cara que é meio homem, meio animal, tem uma face, um contorno, como se fosse um bode ou um búfalo, sei lá o que é aquilo. Tem uma lua minguante, tem um troço como se fosse um retângulo, e dentro tem um invólucro de uma poção. Tem no documentário, finalmente eu vou liberar essa... Mas você tirou uma foto disso? Tem foto. Tem. E tinha várias coisas, então, tá tudo né? desenhado. Inteiro desenhado. Mas foi rasgado ou foi só na camurça ali no... Não, algumas partes rasgadas. Rasgado? Você via o fio que tinha saído. Entendi, exerceu uma força Não foi física, só no carinho, não. Foi na brutalidade. Entendi. E você sentiu isso como uma afronta, né? Eu senti como se fosse uma ameaça. Tipo assim, ó, tá vendo aqui que você tá mexendo? Rony produziu o documentário A Face Oculta de Varginha, Poder, Dinheiro e Rituais. Afirma revelar rituais de magia negra por milionários na mata onde as criaturas surgiram. Isso apenas me fortaleceu, que eu falei assim, ó, já que ele tá vindo... Eu custava muito acreditar no relato das pessoas de que algo do mundo não material, dos sonhos, tinha uma influência no mundo material. Né? Isso pra mim foi uma prova. Então, na verdade, eles me ajudaram a falar assim, pô, realmente esses caras estão influenciando de fora do mundo material no mundo material. Porque era muito materialista, né? O tiro saiu pela culatra, né? Que era pra te intimidar, você ficou mais empolgado. Exatamente. Se você tá curtindo assistir esse vídeo, então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse caso, que ainda tem muito o que ser explicado. Claro que dá aquele medinho, né? Lógico, padrão, né? Mas serviu pra eu aí ter mais ainda motivação na pesquisa do que estava acontecendo ali. Mas não pode deixar o medo dominar, senão eles... Exatamente. Né? Exatamente. Se você entra numa de ciclo do medo, igual a um conhecido meu. Vou contar rapidinho a história. Uma senhora estava procurando ajuda porque o filho dela estava possuído. Isso eu conheço, a senhora, conheço o filho, sei onde eles moram e tudo. Lá em Niterói, no Rio de Janeiro. E aí, o que aconteceu? Ela convidou o pessoal da igreja para fazer uma visita à casa dela para orar pelo filho. Só que no dia que o pessoal ia, o espírito incorporou no filho dela e falou pra ela, se esse pessoal vier aqui, eu vou matar seu filho. Aí ela ficou desesperada, com medo, falou, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Sai do meu filho então e vem pra mim.
Aí os dois ficaram possuídos. Em vez dele sair, os dois ficaram possuídos. Aí o pessoal foi fazer uma visita, tinham 3 pessoas. Vou falar o nome dos caras, tem nada demais. Luciano, Márcio e Jaldenir. O líder do negócio orou por eles e não funcionou. Eles continuaram possuídos. Aí o segundo também orou. Um terceiro, que foi só ali de apoio moral, eles falaram, vai, tenta você. Ele falou, não, mas eu vim aqui só pra acompanhar. Eu não tenho experiência com isso, expulsar espírito, dar exorcismo e tal. Aí os caras, não, vai. Às vezes você orando dá certo. Na hora que ele foi orar, o demônio na mãe falou pra ele, você não. Aí ele, por que não? Você é burro, você não sabe nem falar, vai orar. Você fala tudo errado. E nem fala, o cara fala normalzinho. Se não tiver autoridade, não vai, né? Aí, nesse caso, não foi medo, foi talvez tristeza. O cara falou assim, então vou embora. Ele se submeteu àquela palavra. Aí todo mundo, não, cara, ora aí, pô, não deixa ele sair por cima, não. Você tem que orar. Ele caiu na pilha, se cair na pilha já era. Ele caiu na pilha, a vida dele foi... Ele ficou com a saúde destruída, a família destruída, finança destruída logo depois daquilo. Por isso que quando você vai pesquisar esses fenômenos, você tem que... Se você for de bobo achando que é só troço material, é tudo nave de metal, você vai se lascar. Que vai acabar com a tua vida. E se você não acreditar em nada, também vai acabar. Porque quando você tá no meio da mata, você é dominado pelo medo. Muitos desses fenômenos exibem som grave. O que eu acredito que ali no meio tem o infrassom. O infrassom foi usado com certeza na incursão que foi feita agora na Venezuela. Sim. Porque os soldados congelaram. Cara. Alguns animais emitem infração para poder congelar a presa por causa do... Gera medo. Medo paralisante. Entendi. Então acredito muito igual várias histórias que você contou. Todo mundo correu, um ficou parado, porque, né? Isso, travou. Travou o cara. Então não é só a luz que é hipnótica, não é só a nave tem luz, por quê? Porque a luz tem um papel fundamental nesse controle mental psíquico. Não é só porque a navezinha é uma árvore de Natal. É feito de luz para você olhar para a luz. O ser tem olho grande para você olhar para olho grande. Não é à toa que aquilo tá ali ressaltado. Né? É uma armadilha. Não é à toa que tá ali. Tanto que nas meninas de Varginha, a Valquíria fica muito impressionada com a veia do corpo, do ombro, e não olha o olho. Ela foi a única que não foi afetada por esse fenômeno caroneiro que a gente chama, né? Que é o parasita que entrou e fica perturbando em sonho, né? Ela é a única que não fica traumatizada. Chama de hitchhiker, né? O fenômeno do hitchhiker. Porque quando foram pesquisar o rancho Skinwalker nos Estados Unidos, que o Robert Bigelow comprou do governo, que é bilionária porque ela aparecia chupacabra, aparecia... Lá tem todos os fenômenos, né? Lá é a Disney dos fenômenos. Festival do sobrenatural. Né? Os oficiais que vinham do Iraque e Afeganistão, altos oficiais de inteligência pesquisar lá, principalmente da Marinha, eles iam lá com desrespeito ao fenômeno. Esse troço aí, esse bicho aí, pode vir que eu tô pronto, vou fuzilar. E aí os fenômenos começaram a afetar as mulheres deles e os filhos na casa dele à distância. Os vultos começavam a aparecer lá, os lobisomens, entre aspas, né, os seres peludos. Então é o fenômeno do caroneiro. Você leva e não só afeta você, mas afeta as pessoas que você ama. Skinwalker Ranch é real, 512 acres em Utah, comprado por Robert Bigelow em 1996. O efeito Hitchhiker foi documentado pelo programa AAWSAP do Pentágono com 22 milhões de dólares americanos. Então isso aconteceu lá em Varginha com as meninas, né? Afetaram esse fenômeno do caroneiro, mas com a Valquíria que não olhou os olhos não aconteceu. Interessante, é Medusa total, Medusa né, total. Igual Hércules, né? Não olhando pra poder matar a Medusa. Então quando você vai pra mata, cara, assim, pro meio da noite, o medo vai te tomar. Mas você tem que ter alguma coisa que você acredite, leve seu texto, leve alguma coisa que você acredite pra você orar. Um ponto de apoio ali, né? Bom, se você não acredita nada, você tá ferrado. Não pesquise esse assunto. Não vá atrás, não leia, você tem que acreditar em alguma coisa. Você conhece história de gente que foi assim e se deu mal total também? Teve pessoas que enlouquecem, né, cara? Que vão... Você vê grande parte... Se você pega a história de Crowley, dos rituais... Sim. Vários rituais que ele fala assim, ó... Tem o ritual do abismo. Tem lá o abismo, né? Se você não conseguir atravessar o abismo, você pode cair no universo da loucura. Sim. Então você mexe com o ocultismo ou pesquisa isso, você tá sujeito a cair no universo da loucura, né? Que é... Cruzar o abismo é conceito real de Crowley no sistema Telema. Representa a dissolução total do ego. Falha resulta em loucura, o que Crowley chamava de irmão negro. Essa coisa dominar a sua mente e você sair de sintonia, né? É como se tivesse pegado sua alma, né? Tem o seu corpo ali, mas ela te levou para um outro, você está sintonizado em outra instância, né? Então tem que tomar cuidado muito com esses fenômenos. Tem que ter, resumo, você tem que ter fé em algo. Se você não tiver fé em algo que vai te proteger,
você pode ser controlado pelas entidades e o medo vai te consumir. E na mata não tem como ficar com medo, cara. Não tem como não ficar com medo. Você sozinho ali no meio desse vulcão. Tá louco. Você no meio desse vulcão. Aí você olha um negócio todo preto desse com uma luz em cima vindo pra cima de você. A médium já dando sinal. Em transe. Né, tremendo. A minha perna lá no Atacama veio uma energia da terra. Eu não conseguia ver nada, mas veio uma energia da terra, começou a tremer minha perna, eu não conseguia parar. Nesse momento que as luzes apareceram e que ela estava mais afetada. E foi entrando pelo pé, subiu pra canela, e minha perna toda tremendo, meu corpo já consumindo, e eu não conseguia parar. Que não era frio, eu tava agasalhado, não era nada, era uma energia que tava vindo ali mas do você chão. sentiu medo ou não? Muito medo. Sentiu. Mas aí eu tinha oração, e a oração me colocava em outro estado mental de novo. Entendi. E eu ficava nesse equilíbrio. Uhum. O problema do medo é você... quem participou de ritual de ayahuasca, é muito assim. A ayahuasca, se você entra no poço do negativo e começa a pensar coisa negativa, o que aconteceu comigo. ela vai te levando e não tem fim. O poço fica sem fundo. O grande desafio da ayahuasca é uma experiência muito legal, mas você tem que conseguir equilibrar. O grande perigo da ayahuasca é que muitas pessoas vão procurar cura, as pessoas estão muito negativas, e quando toma, ela vai pro fundo do poço e não consegue voltar. Entendi. E aí entra nesse universo da loucura também. São as portas que você consegue acessar esse mundo, né? E geralmente o cara cai num abismo desse de loucura, é difícil sair, né? Não sai. Pra sair é complicado. Não sai. E quanto maior forte a dose, mais você entra no mundo. Putz, entendi. Por isso tem lá pessoas que relatam que não voltaram mais. Rony Vernet traz ao canal uma perspectiva rara. Pesquisador de campo com formação em engenharia e física que trata fenômenos anômalos como questão espiritual. A tese central é que o mundo físico tem correspondência direta no não físico. Janela aberta é convite, olhar nos olhos é vínculo, decreto falado é barreira. Cada dado verificável confirma. McMoneagle foi o Remote Viewer 001 do Stargate. O Aaru realmente tem lema sobre pensamento criar realidade. O efeito Hitchhiker de Skinwalker Ranch foi documentado com dinheiro do Pentágono. E Crowley de fato descreveu a travessia do abismo como porta para a loucura. O caso das meninas de Varginha ganha nova camada. Valkyria não olhou nos olhos e foi a única não afetada. Paralelo direto com Medusa na mitologia grega. Rony conecta ufologia, ocultismo, neurociência do infrassom e guerra espiritual num modelo coerente. Concorde ou não, os dados de referência que ele cita são todos reais. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.